Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você quiser estudar. Sou aqui, professor Franco Paiva, mas pode me chamar de Franco Santos, e nós vamos trabalhar História e Geografia do Amazonas. Na aula de hoje, História do Amazonas, conhecendo as origens, a pré-história amazonense. Esse é um módulo que vai te preparar, meu irmão e minha irmã, para o concurso da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Tenho certeza que você já está aguardando por isso, e agora a gente vai começar essa caminhada. Umas questões iniciais acerca da história do Amazonas que todo mundo precisa ter em mente. A primeira delas é que a história do Amazonas está dentro da história do Brasil, mas ela tem uma trajetória própria. Ela tem uma história completamente particular. A gente não pode dividir a história do Amazonas simplesmente do jeito que a gente divide a história do Brasil, senão a gente se perde. Aqui vocês têm rapidinho, nós não vamos nos deter, uma linha do tempo que mostra, né, a comparação entre a história do Brasil e a história do Amazonas. E vocês percebem que há muitas outras subdivisões na história do Amazonas, na imagem de baixo, que não existem na história do Brasil. Tá? Podemos trabalhar com os períodos, né? Os períodos podem ser trabalhados tranquilamente, mas elas são completamente particulares, são outra história. A história do Amazonas é uma outra história dentro da história do Brasil. O segundo elemento, a segunda característica que a gente precisa levar em conta é que a trajetória da história do Amazonas, da história indígena do Amazonas, é completamente diferente também da trajetória da história indígena encontrada no restante do Brasil. Aguarda isso aqui, eu não vou te explicar agora não. Daqui a pouco eu vou te dizer por que a nossa história indígena é completamente diferente da história encontrada no Brasil. Tá? Mas, repito, não somente as divisões históricas, mas a própria trajetória tem a sua particularidade. Na Amazônia, dentro dessa particularidade, nós vamos encontrar umas unidades administrativas chamadas de cacicados complexos. Parece uma palavra nova, né? Parece um palavrão, uma coisa assim que você nunca ouviu falar. Mas os cacicados complexos, o que eles vêm a ser? Os cacicados complexos foram grandes estruturas sociopolíticas e econômicas que estavam praticamente dentro daquilo que a gente conhece hoje como Estado. Então, ou seja, já existiam estados na Amazônia, principalmente nas margens do rio Amazonas. Aqui é algo também parecido com o cacicado complexo encontrado no Xingu, mas ele nos dá uma ideia do que foram os cacicados complexos existentes na Amazônia. Da mesma forma, do mesmo jeito. Tá? Terceira consideração que a gente precisa ter ao falar da história da Amazônia, né? É que a arqueologia amazônica cresceu muito nas últimas décadas e confirmou muito o que os primeiros cronistas falaram. Quem é primeiro cronista, gente? A gente vai falar na nossa segunda aula, e você aguarda para isso, não se estresse ainda, que nós tivemos várias expedições que percorreram o rio Amazonas, percorreram alguns outros subafluentes dele também, e essas expedições trouxeram pessoas que deixaram narrativas. Essas narrativas são exatamente as crônicas. Esses são os cronistas. Durante muito tempo, as pessoas acharam que esses caras haviam viajado na maionese, naquilo que eles haviam descrito. Mas o que a arqueologia nas últimas décadas conseguiu confirmar é que o que eles falavam estava correto. Grandes comunidades foram encontradas em muitas regiões ao longo do rio Amazonas, estruturas que mostram realmente uma grande capacidade de organização social e muitas outras coisas que foram achadas nas últimas décadas que comprovam a presença realmente desses cacicados complexos que a gente citou ainda há pouco para você. Aqui nós temos alguns quadros que mostram como é que funciona o trabalho da arqueologia no Amazonas, né? Todos dois em regiões ali próximo ao Iranduba. Vocês percebem na primeira aqui em cima uma urna funerária, né? Uma urna funerária que está presente praticamente numa casa, próximo a uma comunidade, né? E embaixo arqueólogos escavando um sítio no município aqui vizinho a Manaus chamado Iranduba, né? Uma localidade chamada de Ratahara. Percebam aqui na primeira o trabalho de arqueólogos, né, mostrando como é que as pessoas trabalham na Amazônia.
fazem-se essas escavações, esses estratos, aonde é localizado Terra Preta, né? Terra Preta na Amazônia, a própria população já chama de terra de índio, e é verdade, porque onde existe terra preta, na terra firme amazônica, nós temos indício de populações que moraram há muito tempo. Se ela for grande, então, com certeza muita coisa vai ser encontrada. Então, esse local aqui, chamado de Ratahara, provavelmente ali existia uma comunidade muito grande. Aqui na imagem de cima, vocês encontram o que seria a base de uma urna funerária. Urna funerária? Sim, um caixão, no que a gente costumaria dizer hoje, né? Essa urna funerária era uma espécie de sepultamento secundário que algumas comunidades utilizavam. Então, aqui nós encontramos a base dessa urna funerária presente na nossa região, tá? Continuando, a quarta característica que a gente precisa entender, que é o principal elemento do trabalho da arqueologia na Amazônia, são os restos cerâmicos. Aqui nós não vamos encontrar as estruturas, as unidades, as residências que a gente encontra quando você vê no livro de história ou em guias turísticos na Grécia, em Roma, no Egito e em outras partes do mundo. Aqui nós só encontramos restos cerâmicos. Eles são os principais elementos que nos levam a compreender como funcionava a vida dos povos que existiram antes da chegada das nossas sociedades. Esses elementos cerâmicos eram usados geralmente para manipular alimento, para armazenar alimento, para enterros, como eu mostrei ainda há pouco, e emprego dos mais variados, dependendo da cultura. Aqui, então, tem um quadro comparativo. Nós temos, primeiro, como é a arqueologia no mundo, né? Em várias partes do mundo você encontra estruturas, casas, palácios feitos em pedra. Aqui nós não vamos encontrar isso, por quê? Porque aqui existia madeira em abundância, palha em abundância. Então, as casas, as construções eram feitas todas em madeira e em palha. E é claro que esse material se deteriora ao longo do tempo. Então, nunca vai se encontrar um palácio, uma pirâmide, como tem no Egito, né? Essa é a arqueologia no mundo. A arqueologia na Amazônia é isso aí que vocês estão vendo. São restos de utensílios usados por sociedades, elementos cerâmicos. É só aquilo que é feito de pedra, osso e principalmente de cerâmica é que mostra como funciona a arqueologia da Amazônia. Tá bom? Então, não procurem aqui palácios, pirâmides, construções como a que existem em outras partes do mundo que vocês não vão encontrar. Tá? A arqueologia, então, aqui, a arqueologia regional, ela tem as suas particularidades. E é com isso que as pessoas trabalham, é com isso que os arqueólogos trabalham. Só para você ter uma ideia, não coloquei aqui no nosso slide, mas nós temos hoje catalogado no Amazonas mais de 500 sítios arqueológicos. Só ao redor de Manaus nós temos mais de 30. Em várias partes, inclusive da própria cidade de Manaus, quando a turma começa a trabalhar, escava para construir um prédio, se depara com um pote, com uma urna funerária, com estrutura cerâmica. Quem aqui é de Manaus, visite. Quem não for, se um dia você vier aqui, vá no museu que existe lá no centro, na antiga praça da prefeitura, que você vai encontrar, inclusive, o local lá de escavação de urnas funerárias. Ali é mostra bem clara de como funciona o trabalho arqueológico na nossa região. Avançando um pouco. Nós temos várias teorias com relação à chegada do homem à América, né? Você já deve ter estudado em história como é a origem da humanidade. Inclusive, muita gente pergunta por que na história a gente se preocupa com isso. Por uma questão muito simples, meu querido e minha querida. Porque a história começa com o surgimento do homem. Então, eu preciso, como historiador, entender como o homem apareceu. Se você olhar, nenhum outro animal na face da Terra constrói história, somente nós, seres humanos. Então, a mesma pergunta que se faz para o mundo, como o homem surgiu, como ele apareceu, como ele chegou, nós fazemos também no trabalho de pesquisa arqueológica na América. Como é que o homem chegou à América? Mas na história do Amazonas, sim, mas o homem que existiu na Amazônia é o mesmo homem que chegou ao continente americano. Tá? Então, a pergunta que a gente vai se debruçar agora é exatamente como ele chegou na América. Nós temos 3 grandes teorias. A primeira chama-se teoria paleoasiática. É a mais antiga, é a mais divulgada no mundo e
dentro das evidências científicas que nós temos, é a que tem mais elementos de comprovação. A teoria paleoasiática nos diz que caçadores e coletores vindos do centro da Ásia chegaram à América atravessando uma região chamada de Estreito de Bering. Quando foi que isso aconteceu? Você pode me perguntar. Quando nós tivemos a última glaciação. Não sei se vocês já assistiram, pelo menos os filhos de vocês devem ter visto, filhos ou netos, um desenho chamado A Era do Gelo. Né? A Era do Gelo ela é ambientada exatamente na última glaciação. Então, nós temos aqui uma região, nós temos uma localidade chamada Estreito de Bering. O computador está meio teimoso aqui. Né? O Estreito de Bering é essa área que separa o continente americano do continente asiático. Ela é uma área bem próxima, bem estreita mesmo, por isso que a gente chama desse nome, né, de Estreito de Bering. O Estreito de Bering, ali a distância entre os continentes é muito pequena mesmo. E por causa disso, eles ali, se você atravessa da Sibéria, que é o final da Ásia, para o Alasca, na América do Norte, com uma facilidade muito grande. O que se acredita que aconteceu? Porque já aconteceu isso em momentos de muito frio. Quando houve a última glaciação, essa área aqui do Estreito de Bering simplesmente congelou e formou uma ponte natural. E foi por essa ponte natural que caçadores e coletores atravessaram. Mas você deve estar imaginando, os caras ficaram ali torcendo, congela, para poder depois atravessar? Claro que não. São populações que vieram à procura de caça de animais, e essas populações foram andando, quando pensou que não, já estavam dentro da América. Não tinham a consciência disso. Hoje nós temos como pesquisadores, mas repito, essas pessoas aos poucos foram adentrando ao continente americano e, quando pensou que não, já estavam na América. Aqui você encontra, então, a trajetória, né, de como essas populações chegaram aqui. Essas duas localidades que você encontra em destaque, Fossum e Clovis, são exatamente as localidades onde nós temos vestígios da presença humana mais antiga na América. Como as presenças humanas mais antigas estão exatamente nessas localidades na América do Norte, e depois elas vão diminuindo na América do Sul, isso são os elementos que comprovam ou que reforçam, né, a consistência da teoria paleoasiática. Um outro elemento também, não sei se você já viu em filmes, em documentários, em pesquisas, coisa da Discovery e etc. A população da Ásia, daquela região ali do Sudeste Asiático, se assemelha bastante à população encontrada aqui na Amazônia. Tá? Então, as questões físicas, as questões de natureza biológicas, humana, são aquelas que reforçam a teoria paleoasiática. E como eu falei também ainda há pouco, a própria idade dos vestígios arqueológicos. Tudo isso reforça a teoria paleoasiática. A segunda teoria que nós temos chama-se teoria malaio-polinésica. O que diz esta teoria? Que nós tivemos também migrações transoceânicas através de embarcações pequenas, que foram vindo de ilha em ilha até chegar aqui à Amazônia. Aliás, até chegar à América, perdão. E também algumas populações à Amazônia. Foi um pacote turístico, então, que esse pessoal preparou e digo, não, agora nós vamos conhecer o que está ali do outro lado do oceano? Claro que não. Também não foi uma viagens à procura de conhecer o mundo. Essas viagens provavelmente foram à procura de comida, de alimentos, à procura de condições melhores de vida, né? Com embarcações que até hoje nós encontramos naquela região. Né? Se você viu o desenho Moama, ou seus filhos e netos, vocês vão ver que lá existem embarcações pequenas, simples, mas que são capazes de enfrentar mar aberto e vão embora mesmo. Então, provavelmente com essas embarcações,
essas populações saíram da Malásia e da Polinésia e foram progressivamente até chegar à América. E por que a gente pode confirmar essa ideia, essa teoria? Simplesmente porque nós temos populações, principalmente no Sul da América, na região da Patagônia, que se assemelham bastante a populações que vieram dessa região. Esse aqui é um elemento que você tem que levar em conta ao tentar entender a formação, a composição, a estrutura das populações que formaram a América primitiva, a América antes da chegada dos europeus. Nós não temos uma única composição étnica, nós não temos uma única composição humana. Nós vamos encontrar vários grupos aqui com várias características físicas. Há aquele índio padrão que a gente vê nos desenhos, a gente vê nos documentários, mas nós vamos encontrar entre esses indígenas vários subgrupos, várias outras formações. Então, são essas outras formações, são essas outras composições humanas que levaram os pesquisadores a supor que provavelmente outras populações vieram para cá. O encontro de embarcações, de vestígios de embarcações, é claro, porque elas não foram encontradas, eram de madeira, mas o encontro de vestígios de embarcações e de materiais originários na Malásia e na Polinésia reforçaram essa teoria. Tá? Então é importante que você entenda, quando a gente fala dessas teorias, que a gente não está criando uma coisa, uma ideia que surgiu do nada, que brotou na cabeça de algum cientista maluco. Não. Essas teorias são baseadas em evidências. Da mesma forma que eu te mostrei como se construiu a teoria paleoasiática, que é a mais aceita, a gente também foi mostrando a você como se construiu a teoria malaio-polinésica. Então, essas populações foram vindo gradativamente até chegar, né, à nossa região. De ilha em ilha, de local em local, foram migrando, e daqui a pouco estavam na América. Tá? Foi assim que provavelmente aconteceu. E repito, as evidências arqueológicas, as evidências antropológicas humanas é que mostram exatamente o que provavelmente possa ter acontecido. Terceira teoria sobre a origem da humanidade do homem americano, a teoria australiana. Pela palavra você já sabe de onde esse povo pode ter vindo, né? Nós também tivemos migrações transoceânicas, ou seja, parecido com a malaio-polinésica, que vieram também em embarcações pequenas, modelos de embarcações que até hoje a gente encontra em povos nativos australianos que vivem nas regiões costeiras. E esse povo também veio de ilha em ilha até chegar à América. Mas de onde se tirou essa ideia da teoria australiana? Essa ideia da teoria australiana a gente tira, entre outras evidências, através da composição étnica de povos que vieram para cá e da evidência, né, de embarcações também. Aqui vocês têm um fóssil chamado Luzia. Eu acho que algum de vocês já ouviu falar, né? Ano passado, com aquele episódio do incêndio do Museu da Quinta, no Rio de Janeiro, Luzia quase foi perdida, mas graças a Deus encontraram fragmentos delas e estão trabalhando para recompor. A imagem que vocês encontram aqui no canto é exatamente a de Luzia. Essa imagem aí recomposta, né, dessa senhora negra, foi uma imagem feita numa universidade inglesa, né, que criou-se um sistema, a Universidade de Cambridge, que criou um sistema capaz de reconstruir o rosto das pessoas. Você já deve ter visto reconstruções de rostos como o de Cleópatra, reconstruções de rosto como o de Jesus Cristo, né? Então, essa universidade inglesa, junto com outras universidades famosas também, criaram uma estrutura capaz de reconstruir o rosto das pessoas, né? E foi feita a reconstrução do rosto de Luzia, essa imagem que vocês encontram aqui ao centro, né?
E você percebe na reconstrução do rosto de Luzia que ela não se parece em nada com os nativos encontrados na América. Luzia é de uma composição negroide, ou seja, é negra. Parece muito com os nativos da África e com os aborígenes da Austrália. Luzia foi encontrada aqui no Brasil, se você não sabe, né? Num local chamado Lagoa Santa, em Minas Gerais. Um dos sítios arqueológicos mais antigos que nós temos. Então, a presença de populações como a que deu origem à Luzia, né, que é o fóssil mais antigo encontrado no Brasil, demonstram aquilo que eu já falei ainda há pouco a você, de que nós tivemos populações das mais variadas composições. Nós temos um predomínio de povos vindo do centro da Ásia, a maioria dos indígenas americanos demonstram isso, mas nós tivemos também presença de povos que vieram da região lá da Malásia e da Polinésia, é a segunda teoria que a gente apresentou, e nós tivemos também populações com a aparência negroide, idêntica à população que vive, né, que habita até hoje, os aborígenes da Austrália. Então, ou seja, nós tivemos 3 grupos humanos que vieram para a América. Centro da Ásia, Malásia e Polinésia e Austrália. Aqui vocês encontram, então, um quadro comum, um quadro muito encontrado em vários livros que falam da história da chegada humana à América, que mostra exatamente as 3 correntes, né? Não vou ilustrar porque ela já é bem clara aí. Em vermelho vocês encontram, então, a teoria paleoasiática, que mostra em cima o Estreito de Bering, a chegada desse homem ali passando pelo Alasca e depois se espalhando pelo continente americano. Essa possível corrente, nessa seta que é mostrada aí, é exatamente a distribuição dos sítios arqueológicos, dos mais antigos encontrados na América do Norte até os mais novos encontrados na América do Sul. Depois vocês percebem a teoria malaio-polinésica em verde. Aqui não está aparecendo, mas como eu já disse a vocês, no meio do Pacífico existe um conjunto de ilhas pequenas. É como o mapa está numa escala um pouquinho maior, né? Então não dá para a gente perceber. Mas existem centenas de pequenas ilhas. E provavelmente essa população veio de ilha em ilha, atrás de comida, atrás de subsistência, de caça, quem sabe até de pesca, e aos poucos veio bater no continente americano. E a terceira teoria, a seta em roxo, mostra a possível migração das populações que deram origem à Luzia que eu te apresentei ainda há pouco. Então, nós temos aqui as 3 grandes teorias que mostram como pode ter sido a chegada do homem à América. Mas você deve estar perguntando, por que a gente fala em chegada do homem à América? Em primeiro lugar, porque o homem americano, comparado ao homem que existe no resto do mundo, ele é uma criança. Os fósseis que a gente encontra, por exemplo, na África, são fósseis humanos de mais de 1 milhão de anos. Alguns até com 1,5 milhão. Os fósseis encontrados na Ásia, por exemplo, são fósseis entre 500 mil a 1 milhão de anos. Os fósseis encontrados na Europa são fósseis que têm uma idade entre 200 a 500 mil anos. Então, ou seja, nós temos fósseis muito antigos. E vocês percebem que a idade vai diminuindo ao longo do tempo, né? Quando a gente fala disso aí, claro que não é o assunto principal, mas a gente percebe que o homem surgiu na África e depois foi se espalhando. E aí a gente chega na América e nós vamos encontrar fósseis de 11 mil anos. Então, comparado a 1,5 milhão, ele é um bebê, né? Claro que 11 mil anos é tempo pra caramba, mas, repito, comparado à idade dos fósseis encontrados em outras partes do mundo, eles são muito recentes, muito jovens. Talvez, né, provavelmente isso tenha acontecido, a distância, a separação oceânica tenha contribuído para isso, para demorar, né,
para retardar a chegada desse povo aqui. A maioria, como eu disse a vocês, só pôde chegar durante a última glaciação. Porque o Estreito de Bering, apesar de ser estreito, é uma grande massa de água ainda. Uma vez congelado, é claro, durante a última glaciação, formou uma ponte natural. E essa ponte natural possibilitou a passagem de pessoas. Mas antes disso, isso era praticamente impossível. Essa última glaciação ocorreu entre 50 a 10 mil anos atrás. Né? Aliás, entre 100 a 10 mil anos atrás, perdão. Então, é como formou essa ponte natural e uma idade que coincide com a idade dos fósseis, né, encontrados na América do Norte. Depois, as outras correntes, como eu falei a vocês, nós temos muitos vestígios de materiais, de objetos, de restos de madeira que teriam sido possíveis em embarcações, tanto da Malásia quanto da Polinésia. Tá? E sem contar, como disse, a própria característica física dessas populações. As populações encontradas na Patagônia, em outras partes da América, remontam, né, às características de populações que existem na Malásia e na Polinésia. E como mostrei ainda há pouco a vocês, vamos só recuperar aqui para você veja, essa é Luzia, que não se parece em nada com os indígenas encontrados no Brasil. Ela é negra, né? Então, ela é idêntica aos povos da África. Aliás, ela se assemelha aos povos da África e é idêntica aos povos encontrados na Austrália. Tá bom? Então, aqui nós temos, em resumo, o que a arqueologia conseguiu, até o presente momento, nos proporcionar para que a gente possa conhecer a chegada do homem à América. Esse homem que uma vez chegou à América, e aí as pesquisas arqueológicas vão nos mostrando, foi desenvolvendo vários tipos de sociedades. Você já deve ter visto no livro de história falar de astecas lá no México, de incas aqui nos Andes. Nós temos então uma variação muito grande de sociedades que foram se formando, cada uma apropriada a cada tipo de localidade, a cada tipo de ambiente, e essas sociedades foram surgindo em várias partes da América, até a composição daquelas que os europeus encontraram ao chegar no Brasil, né? Lembro a você que eu falei logo na nossa segunda característica, as sociedades que se compuseram na Amazônia, embora apresentem semelhanças com as sociedades formadas no litoral brasileiro, aquelas encontradas pelos portugueses, mas são sociedades completamente diferentes. Os cacicados complexos, que a gente vai conversar com calma daqui a pouco, são exatamente sociedades únicas, que não são iguais à que existiram no litoral brasileiro, nem iguais às que existiram na América do Norte, como as astecas e maias, nem também iguais às que se formaram nos Andes com os incas. São sociedades completamente particulares, mas que apresentam características de um estado formado ou em processo de formação. Essa foi a realidade que a gente encontrou na arqueologia amazônica. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco, depois do nosso pequeno intervalo. Vamos dar uma pausa para tomar uma água, para refrescar a cabeça, e daqui a pouco a gente volta para conhecer um pouco mais dessa bem característica pré-histórica amazônica. Até já.